Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando um novo projeto, né, de Zona 2 Cast, para falar sobre esportes de endurance, ciclismo, natação, corrida. E qual é o objetivo aqui? É fomentar o esporte, né? Então, nada mais justo e fazer isso com o meu parceiro, coach, né, Afonso Júnior, e que vai apresentar para a gente o nosso convidado de hoje. Igor, é isso mesmo. E, dentre todas as dificuldades, todas as dúvidas que surgiram durante, né, a gente pensando, sonhando com esse projeto, com certeza, essa decisão foi a mais fácil de ser tomada, né? Que era, Igor, qual o convidado que a gente iria escolher para iniciar esse projeto, para a gente poder começar esse projeto com chave de ouro. E com certeza foi a decisão mais fácil que a gente teve que tomar. Foi simplesmente unânime, até com as pessoas que a gente conversou. E aqui eu queria trazer para vocês aqui a presença e agradecendo a presença do nosso mestre, professor Márcio Soares, a lenda do triatlo no estado do Amazonas. Professor, seja bem-vindo. Espero que a gente tenha um bom momento aqui. E eu queria que o senhor começasse aí se apresentando, né? Quem é o professor Márcio Soares? Legal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, fico honrado. E eu sou Márcio Soares, né? Eu sou professor universitário, sou também triatleta, primeiro triatleta, depois a gente tem uma assessoria esportiva e a gente está no esporte há muito tempo, né? E tem muita conversa boa aí para a gente desenvolver. Que bom. Professor, é assim que o senhor quer ser chamado? Professor Márcio Soares? Mestre Márcio Soares? Márcio Soares, fica melhor. Bom, professor Márcio Soares, eu vou falar professor porque para mim você é uma referência, né? Então, professor, o triatlo amazonense, ele começou há bastante tempo, como você mesmo colocou, né? Com todas as situações adversas que nós temos, a diferença geográfica do nosso estado, né? Mas como iniciou o triatlon na sua vida, assim, né? O esporte amazonense em si? Como é que ele iniciou na sua época? Eu já era corredor de rua, né? Participava de corrida de rua há muito tempo. No tempo que corrida de rua, a maior participação, o número de participantes, era entre 200 e 300. Isso quando era uma prova grande. As tradicionais. As tradicionais. E aí, em 1990, eu estava na fronteira Brasil, Colômbia e Peru, e eu vi um cartaz anunciando um triatlo, né? Triatlo Internacional de la Selva, em distância olímpica, que aconteceria 2 semanas depois. E eu já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre triatlo, como você muito bem colocou, a gente mora em Manaus, que é longe dos grandes centros. Naquele tempo não tinha essa comunicação como a internet, então a gente escutava triatlo e tal, poxa, esse negócio é legal, eu queria fazer. E lá eu vi a oportunidade. Só que o problema eram 2 semanas depois, e eu não pedalava, né? Então eu consegui uma bike que tinha marcha, mas o guidão era reto, como fosse uma de passeio. Comecei a pedalar e aí fui ensaiar a nadar e pedi para minha esposa olhar lá, consegui nadar 200 metros, pedi a opinião dela e ela disse para eu desistir, mesmo porque a natação ia ser no Rio Solimões, né? E Rio Solimões, a corrente é muito forte, tem tronco descendo, tem mato, então muita gente tem medo do Rio Solimões, na verdade, né? Mas eu estava determinado, e eu comecei a treinar e acabei participando da prova. Então esse foi o início, foi a minha primeira prova, distância olímpica. 1990, né? 1990, na Tríplice Fronteira, e a partir daí, quando eu retornei a Manaus, eu comecei a me interessar mais, né? Ver calendário de provas, treinar mais, já fui influenciando outras pessoas, e o número de pessoas interessadas em praticar o triatlo foi aumentando. Professor, e quem foi que participou dessa prova? O senhor consegue lembrar das pessoas, dos atletas que estavam, a quantidade de atletas e os nomes que participaram dessa prova? Internacional de la Selva? Isso foi uma prova organizada pela Federação Colombiana de Triatlo, né? E era uma prova grande. Da capital da Colômbia e das principais cidades vieram 80 atletas com bicicleta. Então, assim, imagina, né? Para quem nunca tinha visto um triatlo, já ver uma prova dessa magnitude. Tinha lá um ex-nadador olímpico, era Pablo Restrepo, ele foi nadador olímpico. Tinha um campeão pan-americano, e nosso foi o Armando Barcelos, o brasileiro Armando Barcelos. Sim. Foi como convidado da prefeitura de Tabatinga e venceu a prova. Então ali eu já tive o primeiro contato, um grande nome que foi o Armando Barcelos, e grandes nomes da Colômbia também. Então foi uma competição do nível técnico alto. Então foi uma experiência, para mim, foi fantástica.
Legal, professor, interessante. Então aí começou mais ou menos em 90 e daí para frente, como é que foi assim a evolução do triatlo? Tinha algum tipo de federação, alguma associação na época que organizava as provas de triatlo? Sim, aí nós começamos a treinar e depois o professor Manassé começou a organizar umas provas, né? Ele contribuiu bastante no desenvolvimento do triatlo. Depois disso surgiu a ASTRAN, a Associação de Triatlo do Amazonas, o presidente era o senhor Antônio Carlos. E a gente continuou aí, começou a elaborar calendários com provas regulares, com regulamento, e a coisa foi evoluindo. Foi tomando corpo, foi evoluindo. A respeito dessa situação assim, das provas em Manaus, era muito feito por vocês, assim, né? Então, assim, eram associações, pessoas normais, comuns, que montavam provas para divulgar e para se testar também aqui no estado, né? Uhum. Dentro dessas provas, assim, tinha alguma que tinha um destaque maior, assim, tipo assim, alguma que levaria ao ponto de aumentar, que a gente está falando de triatlon olímpico, né? Então, assim, de evoluir para novas, como é que eu posso dizer, distâncias? Eu acho que é uma coisa curiosa, né? O nosso triatlo se desenvolveu a partir de provas longas. Os primeiros interessados, como eu e outros, já foram fazendo prova longa. E depois, né, quem entra no triatlo faz prova curta. Mas a gente tem na veia essa questão do desafio. Então o professor Witze, né, o próprio Dinelli. A barreira do triatlo é justamente a natação, né? Justamente a natação. Né? E a gente ainda tem um agravante, eu posso dizer assim, um agravante dentro do resto do Brasil, porque a gente trabalha muito com o rio, né? E para fora é mar, né? Até a forma de nadar é diferente, né? Hoje a gente é muito acostumado com piscina nos treinos, mas quando a gente vai para águas abertas, o nosso é rio, é mais denso, né? Mais pesado. E no mar é diferente, correnteza é diferente, tudo é diferente, né? E aí essa experiência para o senhor, quando o senhor vai para fora fazer essas provas. Assim, continuando a nossa evolução, né, no passado, hoje você vai participar de uma prova, tu sabe o local que você vai nadar, a maré, né, o vento, vai estar a correnteza de onde para onde. A altimetria tudo. E naquela época não, você ia. Quando eu fui para Porto Seguro, no primeiro triatlo em 1990, o primeiro Ironman no caso, né, eu não sabia o percurso. 1990, né? Ou seja, o primeiro triatlon que houve no Brasil... Desculpa, 1999. 99, o primeiro Ironman. 90 foi a prova Então, o senhor participou do primeiro Ironman Brasil. Eu acho que não foi o primeiro, não foi o segundo. Mas foi em 1999. 1999. Porque o senhor trouxe até porque assim, o que ocorreu lá em Porto Seguro? Primeiro, eles fizeram uma prova de meio Ironman, que hoje chamam Ironman 70.3. Depois, eles fizeram 2/3 de Ironman. Que você nadava 2.500, pedalava 120 e corria 28. Entendi. E depois eles fizeram o Ironman. Entendi. Eu acho que o primeiro Ironman foi em 98 e o segundo em 99. Perfeito. Né? Entendi. Então eu fiz de 99. Então assim, voltando, a gente não tinha conhecimento do percurso. Sabia que era quente, né? Sabia que era quente, né? E quando você vinha no avião, você vinha olhando para ver se via alguma coisa. E aí não tinha reconhecimento de percurso. Também eu não me interessava, né? Porque eu tenho uma característica assim, importante. Eu gosto da experiência. Eu não vou pelo tempo que eu vou fazer na prova. Tanto pela vivência de prova. Vou falar uma coisa para vocês que vocês vão estranhar. Eu sou talvez poucas pessoas como eu. O melhor tempo que eu faço é a primeira prova que eu faço. Interessante. Eu não quero voltar e fazer um tempo melhor. Eu não me preocupo com isso. Então, eu vou pela experiência. Fiz aquela coisa, achei legal, com certeza. Eu volto. Né? Tem muita gente assim, que treina para baixar o tempo. Eu vou, se uma coisa diferente, eu vou, entendeu? Eu gosto da experiência. Então, assim, eu não me interesso muito por... Eu sei que um atleta de rendimento é totalmente diferente. Sim. Ele precisa ter todos esses dados, né? Tudo cronometrado, tudo marcadinho para ele ter um desempenho melhor. Então, essa 99 foi o primeiro Ironman. Mostra a medalha pra gente, professor, para o pessoal ver essa relíquia aí.
Essa aqui é a medalhinha, né, do meu primeiro Ironman, em 1999, em Porto Seguro. Depois ele mudou Porto Seguro, Brasil, para Florianópolis, né? Florianópolis. E aí, essa prova é quente, Porto Seguro é quente Seguro, né? e venta muito. O número de participantes aí, em média, foram 300 participantes. Já foi um número considerável, né? Era bom. Né? E teve um negócio legal aqui. O Grupo Pão de Açúcar, na época, ele pagou metade da inscrição de quem usasse no braço um adesivo do Pão de Açúcar. Ah, é? É. Então aqui ele pagou metade João Paulo. Sim, faleceu, sim. João Paulo. E ele participou dessa prova. Ah, ele fez? Ele largou ele fez também? essa prova. Legal, Ele interessante. fez essa prova. Professor, o senhor falou um negócio muito interessante, né? De que começou com provas longas e depois, né? Foi mais ou menos o inverso aí do ciclo natural das coisas. E eu notei uma coisa muito interessante, que eu ia até trazer pra gente conversar. Quando eu comecei em 2011, se eu não me engano, só tinha Penha, eu acho, da marca Ironman na meia distância. Não sei se tinha alguma outra prova. Penha, acho que depois veio Brasília, se eu não me engano, logo na sequência. Mas acho que praticamente era Penha e Floripa o full, né? É. E hoje, com o aumento dessas provas de 70.3, agora são várias provas agora durante o ano, de 70.3, talvez essa cultura tenha mudado um pouco, né? Muitos começam já nessa distância 70.3 e depois, eu quero fazer o ciclo todo do Ironman para depois fazer a distância. Mas será que na sua época foi desse sentido também, de a falta de provas de 70.3? Sim, também, pela falta de provas e pela certa experiência que nós já tínhamos, né? Então, nós já tínhamos corridas, já era fácil, que é fácil não, mas estava acostumado a correr. Então a gente queria um desafio. Entendi. E um sprint triatlo é uma prova dura, mas para nós, no caso, não era um desafio. Né? Eu queria alguma coisa mais longa. Então a gente partia, eu vi também que já corria. Então a gente partia para coisa, mas o processo normal é esse. É sair do sprint, ir para o Olímpico. E você mencionou, né, Afonso, a questão da Penha. Depois, eu acho que era o Djalma Madruga, que ele perdeu a concessão do Ironman em Porto Seguro. Entendi. E aí o Galvão pegou e levou para Florianópolis. Ah, o Galvão já levou, né? Levou, foi ele que levou para Florianópolis. Entendi. Mudou de cidade, né? E aí veio o Ironman, aí começou essa cultura e hoje, né? Eu acredito que Florianópolis, ela respira aquilo ali, respira, né? Foi uma excelente escolha ali, né? Eu acho que até o próprio 70.3, que já é numa outra região ali na Praia dos Ingleses, ele é muito bom, mas o próprio Ironman mesmo, o Ironman Brasil, sim, né? sim. Ele realmente ali naquele lugar, ele respira o triatlo mesmo. Eu acho que foi uma excelente escolha acertada, né, do Galvão. Com certeza. Eu acho que ele remete um clima mais favorável para todo mundo. Exatamente. Também, né? Porque se parar para analisar as outras provas do Ironman dentro do circuito brasileiro, lá é o que tem um clima um pouco mais, vamos dizer assim, ameno, né? Mais agradável. Mais agradável. Apesar de, inclusive, pegando lá dentro desse assunto, a gente foi fazer 70.3 Floripa esse ano, né? E não teve a natação. E eu estava lá. O senhor estava lá, eu falei com o senhor lá, o senhor estava com seus alunos, né? Enfim. E é uma situação que você está recorrente a acontecer, né? Imprevistos acontecem. Acontece. Hoje, a gente conversando um pouco antes de começar o podcast, né? A gente comentou sobre a gente estar preparado, ter um plano a seguir. E, de repente, durante esse processo da própria corrida em si, a gente tem que traçar outros planos, outros caminhos a seguir para poder seguir com o trajeto, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, antigamente não tinha. E eu gosto muito da sua pegada, assim, tipo, do desafio, vamos lá, não quero testar a prova, vou no dia e saber. Eu sigo muito essa linha, né? O meu coach aqui do meu lado aqui sofre com isso, mas eu busco muito essa situação de viver o processo no momento que a gente está fazendo, né? Isso é muito legal. Porque assim, tem gente que quer fazer a prova, né? Cada pessoa tem seu objetivo, seu pensamento, sua maneira de ser, né? Mas eu acho legal você estar na prova. Para mim é melhor do que o resultado da prova. Para mim, primeiro eu estou na prova. Experiência. Mesmo porque hoje o tempo de treino é limitado, né? As obrigações. Então, para você ter um rendimento melhor, você tem que ter uma estruturação do treino maior, um descanso melhor. Então, a experiência na vida, principalmente do amador, né? O atleta amador, basicamente, ele trabalha, ele tem dificuldades, tem estresse, né? Então, você quer sair dali, é muito interessante você participar de uma prova dessa, que a tua confiança, na verdade,
mesmo para as outras atividades diárias, profissionais, ela aumenta. Alguns dados comprovam que uma pessoa que faz um Ironman, um meio Ironman, que chamam de Ironman 70.3, depois a gente pode conversar sobre isso também. Ou não, né? Ou não, isso gera um não sei debate. como vai gerar isso aí. O pessoal das antigas, o pessoal das antigas diz que meio é meio. Mas vamos lá. Acho que, não Então, sei se pode falar de ser polêmico. Pois é. Mas tudo é festa, tudo é participação, tudo é difícil, né, gente? Mas dessas provas que o senhor fez, assim, eu vi que o senhor trouxe algumas medalhas aqui, de provas que o senhor fez e, assim, eu profundamente não sabia de todas essas provas. Meu amigo aqui já sabia, o Afonso, mas conta um pouco dessas provas. Até pro Japão você já foi, né? Fui para o menos no Japão, aí uma prova em Hokkaido, no Japão, acho que vai ter de novo, voltou esse ano. Voltou lá? Não? Voltou, né? E aí é uma cidade pequena, interessante, porque quando nós chegamos lá, tem um caso, né? Primeiro que no hotel, às vezes não falava inglês, tinha hora que ninguém falava inglês, por incrível que pareça. Aí vamos tomar café pela manhã. Quando você vai tomar café, é tudo congelado, peixe, um monte de gelo por cima, e olhava aquele negócio grande, nada de comida. Aí que eu localizei um café, pão, eu digo, opa, aqui. E aí nós fomos pro dia da largada, né? Antes, né, a gente estava lá, fomos almoçar, e aí você está no restaurante, terminou a comida, que pra gente comida é ruim comer lá, né? Pra gente, no caso, né? Tá acostumado. Termina, vamos pagar. Aí o pessoal vai lá, puxa cartão para pagar. Não aceita cartão. E agora? Aí puxa dólar. Não aceita dólar. Aí nós éramos 4, né? Quem que tava com o senhor lá? Tava eu, de Sica, Fabrício e o Neto. E o Neto? Eu digo, pronto. Aí o de Sica ficou de refém lá. Peoraram o de Sica. E o Sica Neto, e eu fui com o Fabrício trocar o dólar na feirinha para pegar o ien, né? E voltar e pagar pra gente poder sair. E então o senhor penhorou os dois lá. Os dois lá. Senão, sério, não saía. Gente, como é que... Assim, a cidade é a base do Ironman. E você vai e não aceita dólar, não aceita cartão de crédito. Não, e outra, vão muitas pessoas de fora, né? Então, assim... Aí, isso não foi pior. Chegamos um dia antes, vai ter café da manhã? Vai. Quando a gente desce de manhã, nada, velho. Nós fomos para o Ironman sem tomar café. Caramba. Nós fizemos a prova sem tomar café. E o clima meio hostil que a gente conversou aí, antes, né? Largou, parecia um clima bonito. Na hora da bike, deu um temporal muito forte. Até a viseira do capacete do Sica, o vento levou, mas muito. A gente botava 10 km por hora. Fazendo força e a bike 10 por hora, 10 por hora, 10 por hora. Caramba. E aí eu tava falando, eu teve uma hora com frio, chuva, frio, e eu tremia, nunca tremi tanto na vida, porque eu tenho muito frio. Inclusive no Ironman do Brasil do ano passado, eu tive hipotermia e parei. No 2022, 2020, né? Isso. E aí, Isso te lembra alguma coisa, Afonso? Não, um cenário triste. Lembra também. Eu sei o que o professor passou. Aí teve uma hora que, tremendo, eu vi uma árvore, parecia uma folha de uma bananeira lá no Japão. Eu parei, cortei um pedaço, botei na frente da minha camisa para bloquear o vento. Para ver se dava pelo menos... Para ver se melhorava um pouquinho. Caramba. Meio de fortuna, né? Mas aí é aquilo que você falou, né? Você tem que lidar com a situação. Mas daí terminei a prova, né? Mas bem foi difícil, doída, né? Bem difícil. E ainda falando desse histórico de provas aí, que o senhor falou de experiência, quais foram as outras provas que o senhor fez ainda nesse circuito Ironman aí, provas em outros estados e outros países também? Eu já fiz prova no Brasil, em vários estados, né? No exterior. Deixa eu ir subindo aí para ver como é que... Eu já fiz em Miami. Eu tive a oportunidade de acompanhar, mas não fiz, né? Mas foi uma prova boa. Eu já fiz no Japão. Eu já fiz prova em Budapeste, na Hungria. Fiz prova em Porto Seguro também, né? Deixa eu ver outro país que eu fiz prova. Eu acho que só. Argentina não, nenhuma? Não, Argentina não. Argentina não. Fiz no Panamá. No Panamá. E como é que é, professor? O senhor falou do Panamá. E como é que é a questão da natação do Panamá, né? Diz que tem É uma corrente. Uma correnteza a favor. Lá, é uma corrente a favor. A favor. Né? Todo o percurso Todo o percurso é a favor. Se você na largada não se segurar, a corrente vai te levando. Mas é pro caminho do... Pro caminho, direção à chegada. Legal. O final da natação é bom.
De certa forma, como eu falei, né? A natação é um empecilho para muita gente, né? Então, aí você tem uma corrente a favor, até te dá uma animada, né? Mas ela leva para um lugar seguro, né, professor? Sim, assim, ela leva reta, uma descida. Tá, uma descida, porque eu lembro de um ano de Floripa, ou foi 2012, acho que foi 2013. Inclusive eu fiz 2013, teve uma corrente lá em Floripa, parece que levou o pessoal para as pedras, né? Parece que tem algumas... Até mudaram o formato ali do... Tem essas Mas lá no Panamá era uma prova segura. Segura. Para quem quer uma natação rápida, o Panamá é o canal. E assim, complementando a pergunta, né? Eu já tive experiências também fora, com o triatlo, mas não competindo. Eu já tive no centro de treinamento de Rio Maior, em Portugal, onde a seleção brasileira de triatlo treinava, né? Com o professor Sérgio. Que é essa foto aí. Eu já fiquei 15 dias lá. E de lá eu acompanhei a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira que participou do relay, revezamento, em Hamburgo, na Alemanha. Então, interessante. Já como na parte de treinador, né? Como treinador, né? Auxiliando o Sérgio lá. Ah, legal. E quais os atletas que estavam? O senhor consegue recordar alguma? Pamela? Era a Pamela, Luísa... A Luísa Batista, né? Acho que era o Sclebin. Que estavam que estavam no revezamento. Muito legal, professor. Interessante essa parte histórica de prova. É sempre bom. O Igor que gosta também desse negócio de estar fazendo provas diferentes, né? E no aeroporto eu encontrei os irmãos Brown lá. Sim, eu tenho uma foto com eles, né? Tava em Hamburgo, tava no aeroporto voltando. Aí estavam os dois jogando videogamezinho lá. Cara ali, eu tirei uma foto com eles ali. Legal. Isso a gente falando na distância Ironman e fora as outras, né? De Olímpico, sprint, centenas ou dezenas. Tem várias provas, inclusive de outros estados. Uma prova que eu acho que hoje, com esse circuito Ironman muito, vamos dizer assim, muito bem divulgado agora, e a organização, ao meu ver, de algumas provas, principalmente do Ironman Brasil, uma organização impecável, algumas provas elas acabaram ficando assim de lado, né? Provas tradicionais, como por exemplo Internacional de Santos, né? Que é uma prova que quando eu comecei em 2011, eu tinha muita vontade de fazer essa prova, até hoje eu não fiz. O senhor teve a oportunidade de fazer, ou já chegou aí lá em Santos, ou como treinador, ou como atleta? Eu não fiz, eu fui como treinador, eu treinei o Matheus Costa Pinto, e também a Jéssica participou lá. Eu fui ver a prova dela, Internacional de Santos. E é uma prova que o pessoal diz que é muito boa. Era a maior prova do Brasil. Vinha Mark Allen, que era... Sim. Vinha Dave Scott, e depois ela foi... Na verdade, assim, a bandeira Ironman, né? Ela movimenta muito dinheiro, ela foi organizando, A gente, assim, o Ironman do Brasil, a organização, é muito boa. Se você compara o próprio Ironman Japão que eu fiz, já corri em outros países, ela é uma das melhores. Entendo. A organização é uma das melhores. Tanto o Japão como da Hungria, sim. As outras que o senhor fez, Panamá também. O nível aqui é bom. Eu tive a oportunidade de largar em Buenos Aires ano passado, e eu vi a diferença gritante do que é a organização aqui do Ironman Brasil para os outros. Aqui a gente está no nível de organização, boa muito à frente, né? Porque muita gente que não viaja, né, não teve essa experiência, acha... Sempre você reclama, faltava isso. Mas não, o padrão aqui nosso é muito bom. É muito bom mesmo. Isso falando dessa distância, então, de sprint olímpico 70.3 e Ironman. Sim. E a sua participação no Ultraman, professor? Qual foi o senhor foi o primeiro amazonense a participar dessa prova nessa distância? Explica primeiro pra gente como é que é essa distância, como é que é essa prova, né? Que alguns podem não conhecer os detalhes dela. Sim, e como é que foi sua participação, né? Assim, como eu estava falando, né? Tu faz uma prova e você quer fazer um desafio maior. Né? Então eu já tinha feito o Ironman, e aí escutava o negócio de Ultraman. E em 2012 abriu a inscrição para o Ultraman. E eu fiz minha inscrição. Mas a prova não teve. Em 2014 abriu a inscrição de novo. Eu fiz minha inscrição, aí ocorreu. Quando eu cheguei lá para pegar meu número, né, o meu número era... Aí a moça disse, você que é o Márcio? Eu digo, sou. Eu digo, não sou famoso assim. Ela disse, não, sabe o que é? É que na primeira tentativa e agora na prova, você foi a primeira inscrição, o primeiro atleta a se inscrever. Das duas? Das duas. Então eu queria mesmo, né? Aí tem uma curiosidade. No Ultraman, a numeração, o número que você pega é eterno. Pô, legal. Tá? Caramba, então, Guerreiro de Selva, professor. Parece que o 00 eu acho que é do Alexandre Ribeiro. O 1, eu não lembro se é do Sérgio Cordeiro. E o 2, eu não sei se é do Sérgio Cordeiro ou alguma assim. Sei que é Alexandre Ribeiro, Sérgio Cordeiro, e tem mais um. Do Corey Falk, que é o cara que organizou o triatlo junto com eles.
Não, os dois, desculpa, só dois. Né? Sim. Alexandre Ribeiro e o Sérgio Cordeiro. Sérgio Cordeiro todo mundo conhece. Sim. Então, essas são as duas peças importantes. E o número 3 sou eu. Número 3, até sou número eu. 3. Até hoje nunca vai ter outro número 3 no B515. Eu não sabia do Ultraman desse daí. Eu sou o número 3, nunca vai ter outro número 3. Legal. E outra coisa, esse pessoal que participou da primeira, ele tem entrada vitalícia. Se eu quiser entrar, eu entro, não preciso passar por... Com vaga garantida. Vaga garantida. Se eu quiser lá, eu volto. Já está chancelado. E entro. Né? Então é legal isso aí. Sim, então eu fiz a minha inscrição, só que eles abriram a inscrição no mês de janeiro. E a prova era em abril, como é todo ano. Né? Então, assim, hoje, se vocês quiserem, se a gente quiser ir, nós estamos em junho, eu quero ir em abril do ano que vem. Então, eu tenho de junho a abril para treinar. Então, eles abriram a inscrição em janeiro e a prova em abril. Então, você tem fevereiro e março para treinar. Sim. No começo de abril já era a prova. Então, basicamente você não tem como treinar. Vinha de férias, sim, né? Aí ele começou a ver quem se inscreveu e ligou para a gente, o Alexandre Luna. Mas a situação é essa, a prova vai ser realizada. A gente não tem outra data. A gente tem que tentar. Eu quero deixar bem claro para vocês que a prova é difícil. A segurança não vai ter segurança externa, né? É uma prova nova, é uma prova piloto, então se corre risco ou não, vocês têm que estar bem cientes disso. Eu sei que não tem tempo de treinar, tudo isso eu sei. Então, eu estou ligando para deixar claro, é critério de vocês aceitar ou não. Sim. Né? Eu digo, não. Não, estou lá e pronto. E aí, assim, a gente foi para a prova, né? E assim, como você falou, você vai nadar no mar, você vai pegar serra, aqui não tem serra, então uma coisa diferente, né? Uma prova longa, uma prova dura, e que você teve que equacionar, não podia treinar demais, senão você machucava, e nem de menos. Né? Então esse de fato foi assim um desafio muito grande, né? E aí a gente vai para a prova. A prova você tem um suporte, o meu filho ele é médico. Um staff, né? Um staff, né? Sim. O carro sempre vai te acompanhar na bike, mesmo pela segurança. Tem uma hora que tu pega Rio Santos, tu entra, passa tanto caminhão do teu lado e tu já tá meio, né? Sim. Mais para lá do que para cá. Né? Então assim, para a gente deixar claro para quem está assistindo a distância, né? Primeiro dia, para o pessoal entender, né? Você nada 10 km, em seguida pedala 135. Aí com altimetria, né? Esse pedal com altimetria. A prova toda de pedal foi 4.000 metros de altimetria. A prova do Ultraman, ela é contínua? É em 3 dias. Ela é em 3 dias. Primeiro dia, larga 6 horas da manhã, 10 km de natação, 135 de bike. Aí você para. Vai, pode dormir se quiser, se der, né? O que acontece? Numa prova dessa, você passa ali 10, 11 horas fazendo, primeiro dia, então tu vai se alimentando na bike, e quando você chega à noite, você não consegue comer. Né? E aí você dorme. No outro dia tu acorda 4 da manhã, para largar 6. Então tu já não dormiu bem esse dia. Aí no segundo dia, 276 km de bike, com serra. Com serra. Mesma história. Se alimenta, come. Né? Dorme mal. No terceiro dia, 84 km correndo. 2 maratonas. Então não você é para qualquer um mesmo, não. Do primeiro para o segundo, você já quebra. Do segundo para o terceiro, você quebra mais ainda. Então, no final da história, né? Mas é aquela... Foi para isso que a gente foi. Lembrando, então... lembrando que a gente falou no começo, né? Você vai para uma prova dessa, tu pega as informações possíveis e necessárias. E aí, quando sobe essa Serra do Piloto, eu acho que não tem mais, já tiraram do percurso, né? O meu é subida. Aí o meu filho disse assim, pô pai, se eu soubesse que tinha tanta subida, e eu dizia, se eu não vi. Eu disse para ele, é por isso que eu não procurei saber se tinha subida ou não, senão eu também não via. Quanto menos informação, chega melhor, aqui, tu tem que dar teu jeito, aquilo que a gente estava falando, né? Mas é muito, quando você pensa que acabou, né? O cara dizia lá que parecia que jogava semente de subida, e o cara sobe mais subida, mas quando desce, aí tem uma subida na descida, eu não entendo o negócio. Não dá nem tempo, então, né? Assim, né? E aí esse foi o maior desafio, né? Mas, e assim, essas provas, né? Quem faz prova de longa distância, é uma prova, pelo menos para mim, é contemplativa, entendeu? Não é desempenho que eu vou fazer. Eu vou pela experiência. E aí, Afonso, quem gosta de rock, né?
Antes da largada, você começa a botar roupa de borracha e tem uma casinha de madeira e começa a tocar música do Led Zeppelin. É mesmo? Cara, aquilo foi... O cara fica arrepiado. É verdade. Entendeu? É um momento assim que na vida da gente difícil acontecer de novo. Né? Então eu espero chegar nesse nível. Então você aí, larga ali, né, feliz, assim, independentemente do que vem pela frente, né? Sabe que vai ser ruim, mas tu tá feliz ali, não tem... Tá fazendo o que gosta, né? Não tem tá conversa, não fica nervoso, não vai tranquilo, vai com fé, vai... Então, dentro dessa questão também, é a questão da espiritualidade, né? Eu tenho isso, entendeu? Eu fico feliz pela possibilidade de fazer isso com saúde, né? Então, isso também tem esse lado espiritual dentro de uma prova dessa. E é uma prova realmente que tem uma atmosfera diferente, inclusive, né, por ter essa parte de staff, etc. Foi falado essa questão de união entre os atletas. Parece que ainda é ainda mais aflorado que uma prova de Ironman ou de Ironman. Sim, 70. Porque antigamente, né, o triatlo ele cresceu muito. Então hoje uma prova, basicamente, ela tem muito glamour, ela tem, né, largada, ela tem... Então naquela época não, quando você larga, nós largamos 9 pessoas. Esse é um ponto que eu ia colocar. Não é uma prova disseminada para qualquer um. Não, né? não. É uma prova de poucas, né, pessoas. Né? E aí, quando é largada, né? Largada geralmente tu corre, vai para um lado, vai para o outro. Aí eu falei, vamos lá, gente. Lá, a linha aqui. Aí vai lá, não tem nada. Aí tu, já foi. Né? Então, pelo menos a largada é tranquila. Né? Não tem esse problema de um passar pelo cima do outro e tal. Então, é isso, gente. Assim, uma experiência fantástica, né? E aí você, primeiro dia de natação, primeira perna, 10 quilômetros, você completa lá. Eu tomei gel, depois eu enjoei com gel. Roupa de borracha. Roupa de borracha. E aí você, assim, na prova de bike, segundo dia, 276 quilômetros, você larga 6 e chega mais ou menos 5 da tarde, 4. Caramba, é um dia, né? Então a minha referência o que era? Eu não tinha velocímetro. Na época a gente usava velocímetro. Sim, né? era velocímetro. Muito menos Garmin. E nem relógio. Porque não adianta tu estar ali e dizer assim, olha, faltam 70 quilômetros, faltam 100 quilômetros. Então qual era a minha referência? Eu saio 6. Quando o sol estiver baixando, tá acabando. É porque eu tô para chegar. Entendeu? E quando o sol estiver em cima da minha cabeça, meio-dia. É a referência que eu tinha. Então eu comecei 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí o solzão, opa, quase meio-dia. Aí vai quando ele tá baixando, opa, o negócio tá próximo. Né? Isso aí. E aí você vai... E aí você confraterniza, né, complementando a resposta, com aquelas lendas do triatlo. Exatamente. Né? E você percebe a humildade desse pessoal. Sérgio Cordeiro, então você começa... E aí, o próprio Alexandre Ribeiro, então você conversa ali, sabe, uma conversa simples, tranquila. E é um dos poucos esportes que você, mesmo como amador, consegue ter acesso, faz o mesmo percurso, faz a mesma coisa. Larga junto. Uns pró, né, que a gente chama. Eu acho que é a verdadeira, né, graça do triatlo. Graça do triatlo. Então, assim, quando depois eles pedem pra gente falar no final, né, cada um manifesta, né, a sua experiência, assim, você... Eu via pelo menos esses caras só, né, na revista, o Sérgio Cordeiro, você tá do lado dos caras. Pô, teve um cara lá, Corey Falk, um americano, esse cara já fez mais de 30 Ultraman. Caramba. Ele classificou no Havaí em todas as faixas etárias de idade. Todas. Né? Teve uma hora que eu estava pedalando com ele, né, que eu fui passando dele, eu retardei para poder tirar foto com ele. Pedalando. Eu mandei o cara, meu filho, tira aí. Perdi tempo, mas eu queria tirar foto com o cara. É uma oportunidade única, né? Assim. E pra você ver, esse cara, meio doido ele, só pode ser, né? O cara faz mais do que a gente. O staff dele, ele largou e ele se perdeu com a bike. No percurso. No percurso. Aí foi eliminado, porque ele não chegou na hora. Porque tem um tempo de você chegar. Sim. O tempo de corte, né? Mesmo eliminado, no outro dia ele correu 84 quilômetros. Só para soltar a perna. Só de raiva. Não, ele falou, não, eu vim para isso, vou fazer isso. Porque na foto ele tá sem um colarzinho. Do controle, né? Isso aqui de chegada. Mostra pra gente aí, essa plaquinha aí. Essa plaquinha do B515. Que todos ganharam, né? Essa daqui. Que completaram, né? Nominal ainda. Tem tempo e tudo. Menos ele, né? Mas ele correu 84 quilômetros já eliminado. Já eliminado, ele correu. Não, cara, esse daí eu gosto dessa escola aí, entendeu? Eu gosto dessa escola. Eu sei.
Sei bem. Aí tem até escrito aqui, nós chegamos como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como irmãos e irmãs. Essa é a filosofia do Ultraman, né? Isso aqui, não sei se dá para pegar aí, mas... Pessoal, isso aqui é para poucos, não é todo mundo que consegue uma dessa, não. Professor, e assim, como toda prova longa, né? Ironman 70.3, Ironman tem as histórias engraçadas, as histórias inusitadas. E no Ultraman, então, que são 3 dias de prova, né? O que o senhor passou de situação inusitada na prova? Alguma curiosidade, alguma coisa engraçada aí que aconteceu durante a prova ou depois da prova? Eu acho que, assim, engraçada... Não, acho que o que a gente observa lá, né, é justamente a simplicidade dos atletas, né? São pessoas que já tinham ido para o Havaí, né? A Vanusa Maciel, o Carlos. Então, assim, a gente vê a simplicidade das pessoas, né? Como ele fala aí, a amizade. Né? Isso é bem interessante. E as coisas, assim, conversando com o pessoal, é engraçado que eles levam isso com muita natureza, né? Por exemplo, o cara diz, aí, Sérgio, como é que tu... Não, cara, quando eu tava correndo, doeu aqui. Aí eu fui só no sapatinho, falei, não deu mais. É engraçado, ele tem um jeito dele, entendeu? E não tem nem algum apoio, assim, na fisioterapia durante... Só depois que para lá Não termina o dia, assim. Mas o legal é a conversa. A conversa entre as etapas é bem interessante, né? E uma coisa... Já que você falou em coisa engraçada, né? Quando eu cheguei Quando a gente termina cada etapa, você pega uma massagem. Né? Sim. Então, quando você está terminando a prova, tem um cara esperando fazer a massagem. E essa massagem dói, né? Liberação, massagem, tudo junto. E era um fisioterapeuta. Quando eu estava chegando, eu já sabia que o cara vinha. Eu digo, cara, já peguei tanta dor aqui, esse cara vai me... Vai apertar mais aqui. Doía. Mas aí depois, logicamente, né? E aí, na segunda etapa, 276 quilômetros, eu cheguei. Aí você desce da bike, quando você desce, alguém te pega teu braço porque tu não consegue andar direito, né? Na tua cabeça tu vai andar, mas aí tu... Aí vai pra maca. Aí o cara vai... Aí quando eu deitei na maca, o meu filho estava comigo, apoio, eu disse, Caio, liga pra tua mãe, porque ela fica preocupada, né? Não vai pra esse negócio. Que eu tô vivo. Olha, eu terminei, tô bem, tô aqui na massagem. E aí ele ligou pra ela, né? Olha, o papai tá bem, tá aqui na massagem. Aí a pergunta que ela faz... Tá na massagem? É homem ou mulher? Tá fazendo a massagem. Isso é importante. Como se fosse fazer a diferença, né? Deixa eu perguntar se ele tá bem, né? Tá morto ou não? Não. É homem ou mulher? Então, é um fato legal. Isso é assim professor, mesmo. E assim, saindo agora um pouco do Márcio atleta, Márcio treinador hoje, né? Essa transição foi natural? Foi planejada? Como é que foi essa transição de atleta para coach hoje, né? De triatlon, né? Assim, quando eu corria, né? Na verdade, eu corro desde 12 anos de idade. E em meados de 82, quando eu iniciei a faculdade de administração, que depois eu parei, eu tenho um livro de 82 sobre corrida, sobre triatlon em inglês, naquela época. Então, naquela época, eu já tinha interesse por essa questão. Só que naquela época, a educação física era mais voltada para a escola. Né? Não tinha essa vertente do fitness. Mas eu já tinha interesse, estudava, gostava de fisiologia. E depois eu fui desenvolvendo. E aí, né, quando a gente faz essas provas mais longas, as pessoas se aproximam da gente, perguntam como é a experiência. E aí eu comecei e pergunto como é que eu faço, como é que eu corro, e eu comecei a orientar certas pessoas. Dentro, né? Da experiência de dentro prova. Da experiência e dentro da literatura que eu tinha na época. Né? E aí a gente começou a fazer a nossa equipe, no caso. Né? Treinando pessoas e tal, e depois você foi aprimorando, tendo experiência, pegando mais novos conhecimentos, e aí foi desenvolvendo. E assim, falando de já hoje como professor, coach, enfim... passaram vários atletas dentro da sua gestão, né? Assim, de você acompanhar tudinho. Dentre eles, assim, você pode comentar alguns que com certeza são de cenário amazonense. Se destacaram aqui, né? A primeira atleta que eu treinei foi a Carol Alencar. Isso faz muito tempo. Ela chegou a ser 6ª colocada no Pan-Americano de triatlo
em Vitória, Espírito Santo, na categoria dela. Depois eu treinei o Matheus Costa Pinto, acho que foi segundo colocado no Triatlo Internacional de Santos, na categoria 20 a 24. Depois eu treinei o Franklin Lopes, que também teve um resultado muito bom, nível de, não sei se foi primeiro, segundo também, na categoria fora. E depois eu treinei a Jéssica Santos. A Jéssica Santos, né, em termos de título, foi disparada que teve mais. A Jéssica foi campeã brasileira de longa distância pela CB3 Elite, campeã do Circuito Brasileiro de Sprint Triatlo Copa Brasil Elite. Eu acho que foi 3 vezes campeã brasileira de A4 Elite. Foi campeã mundial de triatlo de A4 Elite também. E outros títulos também que... Né, mas então a Jéssica foi, de fato, assim, a atleta que mais teve títulos. Mais se destacou e mais se destacou. Teve título, né? Eu lembro que acho que foi isso aí, foi em 2011. Quando eu comecei, acho que ela tinha acabado de vencer o A4. E ela foi para o campeonato mundial, em vários campeonatos mundiais, foi campeonato na Austrália, na Áustria, né, foi para o Canadá. Depois eu treinei também a Haná Mota, na época era atleta de 16 anos, né? Ela foi convocada para a seleção brasileira, a Jéssica também foi. E a Haná foi para o Canadá, Estados Unidos também, no Texas, competiu. A Yuri Sassai também já foi para vários mundiais da CB3 e do 70.3 também. A Yuri já foi quinta geral no A4, no Elite. Então, e outros títulos que a Yuri tem. E agora, recentemente, a gente está com a Camila, né? Camila Valdez, que é uma atleta jovem, atleta promissora, que está com 21 anos. E agora, recentemente, já classificou, já foi para o Mundial de 70.3. Ela já tinha ido. Já tinha ido, 70.3. E agora ganhou na categoria lá no Ironman Brasil, na categoria 20 a 24, classificou para o Mundial de longa distância. Natação, se eu não me engano, foi a melhor. E a natação, ela perdeu só para a Pamela. A Pamela, para quem não tem conhecimento, é nadadora olímpica. E foi a 4ª mulher a sair da água nas últimas Olimpíadas. Professor, então, tem uma coisa interessante aí, né, que o senhor falou, todos esses atletas que o senhor falou, eu tive a oportunidade de conhecê-los e conhecê-las, acho que todos vieram com uma base muito forte da natação, né, tanto a Jéssica, a própria Yuri, que foi nadadora, né, a Haná também nada muito bem. E a própria Camila também, né? Ela tem uma base muito forte também muito de natação. Isso tem alguma relação, professor? Que o senhor acha que muitas vezes, pelo menos o amador, ele tem o hábito, talvez, assim, de menosprezar um pouco a natação por ser a menor parte ali do triatlo. Mas o senhor acha que essa bagagem, especificamente na natação, ela tem alguma relação com essa alta performance aí? A natação, ela tem mais peso na distância curta, no sprint, no olímpico, né? Porque se o atleta perder o pelotão, que é permitido o vácuo, ele perde, ele não tem o resultado. Né? Mas em prova longa, talvez assim, pela a própria disciplina do atleta, né? Que ele leva a disciplina da natação para outros esportes, né? São dedicados, eles já estão acostumados a ter uma disciplina. Porque a natação, se você observar bem, é uma coisa, você ficar numa piscina, de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Então, depois, você tendo essa disciplina, você leva para outros esportes. Eu vou fazer um pouco um adentro aqui, porque eu vim da natação, né? Eu fui seleção amazonense na minha época, na década de 90 ali. Então, assim, o celeiro amazonense é muito grande na natação, assim. Sim. Temos o Jefferson Mascarenhas, que também entrou aí, nadou com o Eduardo Piscinini, enfim, né? Uns caras grandes. O Jefferson, inclusive, desculpa, ele foi com a gente pro Triatlo Internacional da Selva, participou, eu já falei também, no caso em 90, né? E foi mais de um ano, Jefferson. Interessante. Então, eu acho que daí é o celeiro forte na questão da natação aqui no estado do Amazonas, né? Então, assim, é feito um bom trabalho nessa área. Temos a travessia do Rio Negro, enfim, temos outras situações que levam a isso. Diferente de quando a gente olha para outros estados, não é tão forte a natação. Geralmente é um empecilho para a entrada para o triatlo. A natação não, já é uma porta um pouco mais aberta, né, aqui no estado. 2 considerações, só relembrando, gente. O Jefferson Mascarenhas também já esteve à frente da FETRIAN. Então, eu esqueci. Muito tempo. A gente organizava lá no Centro Social Urbano, a gente chamava de Duatro na época, né? Vinha o pessoal de Maués, então o Jefferson também tem uma participação importante no desenvolvimento. O Duatro que o senhor chamava na época era natação corrida?
Ou era bicicleta e corrida, como é hoje? Era duatlo, natação e corrida, e biatlo, que chamavam. Tá. Era assim, biatlo era corrida e bike. Entendi. E duatlo era natação e corrida, que hoje é o aquatlon, né? Que hoje é o aquatlon. Entendi. Então, a gente fazia lá, o Jefferson organizava, já teve à frente, realizou também um bom trabalho. Você estava falando outro ponto, natação do celeiro. Sim, celeiro. A natação, né? Assim, em prova longa, prova curta, quando a CBTRI seleciona talentos, ela só faz teste de natação e de corrida. Interessante. Ela não faz teste de bike. Porque a bike vale o vácuo, né? Entendi. Agora, o que acontece assim? A gente, como treinador, tu já sabe se você pega por exemplo, a Haná. Como foi a Haná? A Haná veio, ela e o Ícaro, né? Eu cheguei na Aquática Amazonas o Ícaro, é verdade. E disse assim, quem é que nada aí que quer fazer triatlo? Então, os dois vieram. A Jéssica, a Haná, não eram os melhores nadadores da cidade, do estado na época. Eram bons, chegavam na frente, mas não eram os melhores. Entendi. Mas o triatlo foi muito mais produtivo para eles. Entendi. A Jéssica corria bem, né? Então, o que eu quero dizer? Se você falou em celeiros, se a gente conseguisse pegar esses meninos, né? A experiência que eu tive com a Haná e com o Ícaro foi só 2. E um foi para a seleção brasileira. Você imagina se a gente pega 10 ou 20. Aí entra num ponto que eu queria comentar com o senhor. Hoje o senhor tem projeto social, né? Tenho. E que trabalha justamente a base, né? Vem lá dos comecinhos, do adolescente, infantil, ali, a categoria infantil, né? Enfim, para justamente desenvolver dentro do esporte, né? Conta pra gente um pouquinho desse projeto aí. Isso, inclusive começou lá atrás, né, professor? No Batalhão de Operações Ribeirinhas. Sim, nós tivemos um projeto. O senhor pode falar essa parte do projeto social, desse projeto que teve junto à Marinha também? Assim, quando eu era acadêmico da faculdade, a gente tinha uma disciplina que a gente teve que elaborar um projeto, né? E eu, na época, elaborei um projeto para a Ponta Negra de triatlo. Acabou o curso, eu fiquei lá e guardei. E depois eu tive a ideia de pegar esse projeto e aplicar no Batalhão de Operações Ribeirinhas. Nós fizemos um projeto lá, eram 20 crianças, na verdade. Isso foi o que, 2012, 2013, professor, o senhor lembrou? Por aí, né? Que foi mais ou menos quando eu comecei. Isso. 2011. Então eram 20 crianças, 10 de escola pública, 10 de todas as escolas públicas, estadual e municipal. Critério de seleção. Ia lá, fazia ficha, a Silvia, psicóloga, auxiliou a gente nessa questão. Fazia um pré-teste. Silvia é triatleta também. Triatleta, Ironman. Né? Então, assim, fazia esse pré-teste. Primeiro era para ver pelo menos se nadava. Se a criança não nadava, ficava difícil, né? Então, infelizmente, só tinham 20 vagas. Fechamos 20 vagas, atrás da criança. Tinha um ciclista aqui, amigo do Antônio Pisoni, que veio aqui, junto com o Pisoni, eles deram 20 mountain bike. Cara, legal. E as bikes ficavam no batalhão. Então eles tinham bicicleta, tinham capacete. Cada aluno tinha um padrinho, que éramos nós do triatlo, que dava o tênis, a roupa. A criança entrava de manhã, tomava o café. Na época o Fabrício era secretário, né? Ele fornecia, acho que 2 ou 3 acadêmicos de educação, professores de educação física, para ajudar. E o lanche. Então a criança lanchava, treinava, passava a manhã lá, sob supervisão de profissionais de educação física, e saía. Então essas crianças depois, nós fizemos provas especificamente para eles, na Ponta Negra, e de lá, 2 atletas entraram no Centro de Alto Rendimento da Vila Olímpica, na época. Para você ver como a coisa anda, quando tem trabalho, né? E aí você pergunta, Afonso, quanto foi gasto quanto em dinheiro nós gastamos? Quase nada. Com a colaboração do batalhão, logicamente. Claro. Quase nada. Praticamente nada. Então, o que eu quero dizer? Com pouco dinheiro, a gente consegue fazer muita coisa. O trabalho que eu fiz, assim, junto com a Jéssica, junto com a Haná, né, muito pouco a gente tinha de recurso disponível. Sim. Então, dá para a gente fazer alguma coisa com pouco recurso. Pois é, aí entra essa questão do investimento, né, com relação a isso. Hoje a gente vê que tem muitos, hoje, empresários, né, assim, pessoas de condições financeiras boas, que têm negócios na cidade, tudinho,
que são triatletas até, né? Então, assim, hoje o esporte ele tem uma potência muito grande com relação a isso. Trazendo para o seu lado social hoje, independente de questão de financeira com relação assim, a aporte, hoje o senhor ainda tem um projeto sendo trabalhado aí, né? Tenho um projeto em Presidente Figueiredo, é o Triatlo na Floresta, e tenho no Novairão. Nós fornecemos 5 bikes para Novairão e 5 bikes para Presidente Figueiredo. E também eles têm camisa, tem a bermuda, tem capacete, tem tênis, né? E uma pessoa toma conta lá. Inclusive na prova de Novairão ano passado, um dia antes, essas crianças participaram. Esse era um ponto que eu ia tocar no assunto. Foi a minha primeira prova em Novairão. Confesso que para mim foi inovador essa experiência, porque eu não tinha visto ainda provas para crianças com relação a isso. E eu até conversei com o Afonso uns dias atrás, falei, cara, mandei até um vídeo para ti, né, do último Ironman que teve a semana passada, uma prova de kids, né? Só que teve natação, teve bike, teve corrida. Sim. Isso é fantástico pro nosso esporte, que a gente gosta de disseminar. Isso é interessante demais. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar os meninos correndo. Cara, a alegria deles correndo, assim, me emociona. É verdade. E a gente tem hoje, né, eu não sei o nome dele, um garoto, acho que tem 12 anos, né? É o Arthur. É o filho do Arthur, desculpa. Arthur, na verdade. Inclusive, ele participou lá. Ele participou, né? Participou, eu acho que ele até ganhou. É um garoto que eu acho que tem um futuro aí, Ele pediu para participar. Eu digo, olha, o Arthur, ele vai participar, mas ele não vai pro pódio, não. Porque ele ia ganhar, porque os meninos com ele treinam para lá pro projetinho dele, né? É verdade. Mas foi legal, foi legal. Ele tem futuro, eu acho que... Agora você veja, né, Afonso, o nosso interior, ele tem rio. O ribeirinho se movimenta com bicicleta. Então, o potencial de triatlo é muito grande. Para alto rendimento. Sim. É fácil, relativamente que eu digo fácil, você pegar uma criança dessa com treinamento em 5 anos e botar a nível para competir no Brasil. E a gente está falando assim de hoje, o senhor falou da história dos seus alunos até, de conquistas, né? Dentro do cenário nacional até. E eles todos foram novos, né? Então, assim, imagina você, hoje, professor, fazendo um trabalho de base. Você mesmo falou, né? De 21 foi destaque. Então, assim, é pequeno que a gente vai conseguir isso daí. E, cara, o Amazonas é um celeiro para isso. E, inclusive, continua sendo, né? Você falou, porque a gente tem até atleta que talvez com potencial olímpico de natação, o próprio menino Caio Arcos, é um garoto que... Por exemplo, olha só, Presidente Figueiredo sempre fala isso. Se você for nos Estados Unidos e procurar uma cidade modelo para treinamento, é parecido com Figueiredo. É uma cidade pequena, é uma cidade que tem onde pedalar. Boulder, Colorado. É uma cidade que tem trilha para correr, não tem estresse para o atleta, ele treina e descansa, água geladinha. Então, um cara morando ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora voltando, né, o Carlos Dinelli foi o primeiro atleta nosso, e único até hoje, né, a participar, a classificar para o Havaí. O Dinelli tem até uma foto, ele treinava com a gente, né? Uma vez eu ganhei na corrida dele, ele chegou comigo e disse, olha, tu não vai ganhar de mim mais não. Não, pô, porque não sei o que eu vou ter. Eu digo, tá bom, mas tá bom. Pô, eu lembro bem disso. Esse cara, eu não corri para ganhar dele. Mas finalmente, o que eu quero dizer? Ele se dedicou ao triatlo. Aí ele foi morar na Vila Olímpica. Passou 2 anos treinando, dormindo, treinando. Pronto. Tá aí, colheu nos frutos. Então, né? Então poderia ter mais gente, entendeu? É só dar condições. É isso aí. Eu queria lhe parabenizar por isso, né? Sim. Porque é uma coisa louvável trabalhar os atletas do jeito que você hoje está trabalhando. Sim. Né? Disseminando essa questão do esporte, não só do triatlo em si, mas justamente pegando essas crianças que não têm condições até de conhecer do esporte, apresentar uma situação para eles e de lá eles... E é uma questão social. Sim. Né? Exatamente. É uma questão social. O mais importante de tudo, né? No final das contas, né? Gente, como você falou, se arrepia quando vê as crianças. Tu imagina os pais das crianças agradecendo a gente lá. Eu imagino. Não, imagino. E outra coisa, olha só, dentro desse projeto da operação... O Peribe, né? A Silvia, né?
psicóloga, ela atendia, ela ajudava as crianças, ela atendia como psicóloga. Entendi. E nós tínhamos, porque acabou, nós tínhamos na época, eu consegui uma moça, né, de uma aula, pode citar aqui, da Atlanta Idiomas, Claro, né, ela estava disposta a mandar um professor ensinar inglês para eles lá uma vez por semana de graça. Legal, o que acaba gerando isso daí. Então a nossa ideia era uma formação integral. Essas crianças de lá vinham para o cinema, iam para o Teatro Amazonas, elas foram para o Teatro Amazonas. Muito legal. Para abrir um horizonte maior na vida da criança. Então, se você tem 20 crianças, 3 vai para o alto rendimento, a formação das outras valeu. É igual, né? Continua o desenvolvimento, estudando. Um aluno desse foi meu aluno na faculdade de La Salle depois. Olha aí, legal. E outra aluna, porque a gente patrocinava cada um, então eu chamava ela de minha pupila, que era menina, eu dava as coisas para ela. Aí eu liguei, quando esse menino foi para a faculdade, eu perguntei dele, cadê a menina? Ah, a professora parou, está trabalhando na feira, deixou de estudar. Para te ver como o negócio... Porque na época que ela era criança, tinha 12 anos, morava lá no Mauazinho. Então não tinha como... Mas era até próximo, pelo menos do batalhão. Mas como acabou o projeto, né? Mudou o comandante e acabou o projeto. Eu não tinha como... A menina de menor, como é que ela vinha nadar para cá, voltar de ônibus? Então descontinuou. Aí eu liguei para ela, não, eu tô parada. Eu quero... Quer dizer, para ver como a coisa desanda, como você para. Né? A gente não leva avante uma coisa dessa. Aí eu até pegando um gancho aí, eu vou falar uma coisa minha que, enfim, eu pesei 140 quilos, né? Eu vim do esporte, minha vida foi bem moldada no esporte. Fiquei mais velha, vida adulta, né? Você vai fazendo outras coisas. E eu cheguei a pesar 140 quilos. O esporte me trouxe de volta. Hoje em dia, eu vejo no triatlon justamente o que o senhor colocou. Tipo assim, é uma situação em que é desafios para mim. Sim. Então, assim, eu entrei no triatlon... Desafios diários, né? Diários. Que não é só a prova, né? Que a gente fala. Não, diários. Então, assim, o que acontece com relação a isso? O esporte, ele me moldou para ser a minha melhor versão hoje. Sim. E é isso que eu acho mais legal do esporte, né? E pessoas como o senhor, né, que estão ali no dia a dia, que tem a questão do projeto social, independente da questão do projeto social. Eu encontrei o senhor numa competição fora de Manaus, a gente se falou, conversamos, os atletas seus são amigos meus. Então, assim, é muito legal isso daí, essa troca de energia que acontece aí dentro do esporte. E eu só tenho a agradecer ao senhor. Sim. Eu conheci o senhor por meio do Afonso. Então, assim... Inclusive, foi meu primeiro treinador de teatro, 2011, comecei a treinar com o professor Márcio. Então, nada mais justo do que a nossa primeira conversa ter uma pessoa como você aqui. E essa questão, se a gente tivesse empresas, né... que quiserem ajudar, é interessante, porque veja bem, quando eu fiz esse triatlo aí, esse projetinho, tinha uma empresa que ela se prontificou a comprar bicicletas e dar um mensal, né, uma contribuição mensal durante um ano para o projeto. Aí fez a exigência dela, queria que eu fizesse isso, fizemos. Na hora de fechar o negócio, não vou fazer mais. Eu já tinha falado em Figueiredo, aqui no Vairão. Já tinham feito a seletiva com os pais, reuniu com os pais, tirou foto, tudo mais. E agora? Vai explicar que não é. Caramba. Né? Eu comprei as bikes, né? Posso citar o nome do... Claro. Com Paulo Bike. Sim. Paulo Bike pagou 5 bicicletas. E eu paguei 5. Para dar para as crianças lá. Saiu 5 do meu bolso e o Paulo deu 5. Paulinho, né? Paulinho. Porque ele estava esperando. Eu vou fazer o quê? Tem que comprar bike. Além do gasto com roupa. Então, e assim, outros gastos, né, que nem entram às vezes. Não, isso aí fora o dia nosso trabalho, né? Então, assim, gente, é uma coisa social. Muita gente, um custo para certas empresas é pequeno, né? E a gente está aqui para transparência. Se tiver um projeto, uma vez a gente fez esse projeto lá do Operação Ribeirinha, uma vez, na época era Facebook, uma moça botou, porque... esse projeto que faz e ganha dinheiro, eu digo, moça, você está convidada a ver quanto dinheiro público tem nisso. Não tem um centavo. Se você quiser ir lá, você vá. Ela não foi. Então, quem quiser investir e quiser transparência, gerenciar,
Sem problema. Fique à vontade. Fique à vontade. Contanto que olhe pelo social, né? Sim. Então é isso aí, né? que fica. Mas independente por exemplo, né? De contribuição de empresa, não, a gente vai continuar fazendo, eu sempre fiz. Não, sempre vou fazer. Independente de nada, entendeu? E o nosso canal está aqui para isso, vocês justamente ajudar isso. a divulgar, né? A gente pensa, o intuito do canal é esse, expor o esporte amazonense, expor as condições que hoje a gente tem e como a gente pode evoluir dentro deles. E a gente, dentro das parcerias, né? Sim. Por exemplo, agradeço o pessoal da Prefeitura de Nova Airão, Secretaria, de Figueiredo, que estão tocando o projeto, porque uma coisa é eu mandar bike, ir lá, mas outra coisa é o dia a dia lá. É verdade. É o dia a dia que eles estão carregando. Isso. Né? No verão agora, o rapaz que viajou, né? Então eles têm essas dificuldades. Sim. Mas eu agradeço a participação deles e essas parcerias poderiam ser feitas com novas prefeituras, novas empresas, né? Isso é que a gente tem que... É uma verdadeira contribuição social dessa questão. Professor, falando de Novo Airão, professor, vamos falar um pouco do Ironman aí que está, se eu não me engano, terceira ou quarta edição esse ano. Acho que é quarta. Quarta edição, né? O que o senhor tem a falar dessa prova? O senhor é um dos organizadores também dessa prova. Não sei se vai organizar esse ano, mas vou ajudar. E queria que o senhor falasse da prova, de como é a prova, como é a parte da natação, como é que é o percurso do ciclismo. E falasse também do temido clima lá de Novo Airão. Ela teve uma mudança de 2022 para 2023, né? Eu tive a vontade de fazer. Como é que vai ser esse ano, professor? Como é que... Novo Airão, a prova lá em Novo Airão é uma prova muito boa, né? Uma iniciativa pioneira do município em si, que tornou-se uma referência, né? A nível do norte, não só do norte do Brasil. E é uma única prova fixa que nós temos. Verdade. Ela é fixa. A gente sabe que ela vai ter. Outras pode ter, pode não ter. Em relação ao percurso, a natação é no rio, né? Não tem tanta dificuldade assim. Tem uma correnteza, mas não é tão grande. Na parte indo, né? É segura, né? Natação segura, a prefeitura é bem organizada, uma prova com segurança na natação. A bike também é tranquilo, basicamente. A corrida, ano retrasado, ela tinha muitas subidas. Ela chegava, descia o porto, subia de novo. Então, ano passado... 4 subidas, né? 2 por volta. Também, né? Nós conversamos lá com a organização e tiramos pelo menos, deixamos só uma subida, né? E esse ano existe a possibilidade de tirar aquela subida. Sim, aquela subida, né? Indo para o porto e voltando. E fazer um outro trajeto para que ela se torne toda plana. Porque, na verdade, assim, o clima é quente, é muito quente, é uma prova difícil. Muito quente. E muito quente. Então, muito quente com subida, piora a coisa, né? Doído. E assim, a ideia é fomentar, né, o triatlo. Como ele falou em Fortaleza. Fortaleza você escolhe ir. Vai quem quer. Geralmente a pessoa não vai. Né? Mas como a gente não... Né? Então uma prova dessa, que são poucas provas no estado, você tornar a prova muito difícil não é legal. Porque a pessoa não vai ter escolha. Essa é difícil, eu não vou para outra. Ela vai naquela porque só tem aquela. Então, esse é um ponto que eu ia colocar, porque assim, é como a gente conversou, né? Antigamente, não, eu quero provas e aí procurava-se as provas longas. Né? Era o que tinha na época. Hoje em dia, para iniciar um atleta, ele já é temeroso de, eu vou no triatlo, não sei pedalar, não sei o quê. Aí o clima já também não ajuda. E aí a gente ainda bota muita dificuldade na prova, aí espanta o atleta, né? Eu não sei as outras edições do Ironman. Minha primeira foi ano passado. Eu tava contundido, eu tava com um estiramento na coxa. Feito, né? Meu coach falou, não vai fazer. Eu falei, não, cara, eu vou porque, cara, eu quero isso, quero viver isso. E aí fui, minha corrida foi só para entregar. Mas, cara, eu curti a prova. Foi um ambiente, assim, cara, muita gente, muitos amigos de treino aqui, normal da cidade. Pessoas de fora da cidade, de Manaus, do estado, foram fazer essa prova. Então, assim, quando abri a inscrição, meu coach mandou foi o link. Ei, tu não vai fazer? Eu falei, aqui, ó, minha inscrição já está feita. Então, assim, não tem como não fazer. É uma prova muito legal. Muito legal. O passeio é legal, a experiência naquela cidade. Passeio, né? Ano passado eu fui sozinho, né? Assim, minha esposa ficou em casa, tudinho, meus filhos. E aí eu falei, não, esse ano eu quero ir, vamos levar todo mundo, vamos viver. E é muito legal. É muito legal. A gente vai num barco, aí o pessoal dorme no barco, de manhã faz café. Essa viagem aí no barco. Faz café, uma confusão danada. O cara vai sem pressa, chega lá tranquilo. Tranquilo, né? Então, assim, esses Novo Airão,
que seria interessante desenvolver nesses municípios um projetinho para ter referência? O esporte vive de referência, né? Então, se cada município desse tivesse um menino ou uma menina, tivesse uma projeçãozinha, os outros já começam aí, entendeu? Isso é que seria legal. Isso aí. Essa formar um atleta ali para ser referência. Essa é a ideia, né? Tira da quantidade, aí tira 1 ou 2, começa a treinar diferenciadamente, né? Isso a gente, sim, a gente não cobra isso. Se tiver essa oportunidade, a gente não cobra isso. A gente só, né, quer que desenvolva. Sim, né? sim. Professor, falando agora de atletas, né, do Amazonas, né? O senhor vê, quem que o senhor está vendo aí de projeção a nível nacional aí de atletas? Eu vejo a própria Camila, né, com uma projeção muito boa. E como é que o senhor enxerga, de maneira geral, os atletas aqui que estão treinando a nível nacional? Seja um bom amador para conseguir vagas no Mundial e seja até nessa parte profissional. O que o senhor enxerga daqui para frente? De atletas em potencial aí? Quem? Atualmente nós temos a Bianca, né? A Bianca que fez prova de meio Ironman, subiu o pódio. E fez o full agora. Temos a Camila, né? Os meninos lá do Frank Neil. E no full, assim, só um detalhe, ela subiu no pódio também, né? Subiu no pódio. Como eu confundo o nome do menino Frank Neil. É que são parecidos. Mas ele tem potencial também, né? Um rapaz que tem... Acho que é o mais novo, né? O do Eu acho que é o mais novo. Então ele também é outro atleta em potencial. Fora isso, eu não vejo assim, né? Assim, gente, primeiro assim, atleta de alto rendimento, né? Quando a gente tem experiência, a gente bate o olho, faz teste e vê. Esse vai, esse não vai, esse vai mais ou menos. E aí você começa. Entendi. Aí tem um outro detalhe. Não é porque ele tem um potencial que ele vá. Ele tem que ter um treino. Potencial físico, que eu chamo. Tem um aspecto fisiológico. Então, um conjunto de fatores. Ele tem que ter tempo. Então, o rapaz tem um potencial fenomenal. Ele trabalha de manhã e de tarde. Ele não vai render. Verdade. Ele não vai render. Então, é difícil. E para o homem, é mais difícil ainda. Porque a concorrência é muito grande. É muito grande mesmo. Né? A concorrência é muito grande. Então, atualmente, a Camila, a Bianca, elas têm tempo de treinar. Sim. E tem tempo de descansar. E são novas também. São novas. Né? E tem um caminho a percorrer que pode sim evoluir. Né? Eu particularmente posso falar mais da Camila, porque ela treina comigo. Sim. A Bianca treinou comigo até dezembro, quando ela iniciou e fez o 70.3 Fortaleza. Né? Final do ano começou logo Fortaleza. Pois E final do ano, né, ela saiu da equipe, então eu posso falar da Camila, que eu acho que eu tinha até conversado com o Afonso. Né? Sim. Então, em 2 anos, a Camila começou a correr 15 minutos. Quando ela começou, ela correr 15 minutos. Caramba. Eu tenho a primeira ficha dela. Eu digo, Afonso, vou trabalhar essa menina, né? Devagar. Nossas conversas. O objetivo é esse. Então, ela está indo naquilo que nós planejamos. Né? Ela correu bem lá. Para a primeira prova, foi excelente. Ela fez 10 horas e 35. Excelente. Né? E tem a tendência dela melhorar. E vai correr maratona agora, né? A meia. Meia. Vai correr a meia. Né? Um ponto importante que o senhor colocou é justamente isso, né? Para desenvolver o atleta não basta ser assim bom, né? O atleta tem uma predisposição. Existe toda uma metodologia, né, a ser trabalhada, treinamento. É um ponto interessante. Essa parte técnica. Que aí já é entrar assim um pouco mais na parte técnica, né? Hoje o senhor trabalha muito bem isso, né? Essa parte de fisiologia do esporte, né? Essa metodologia. Como é que é o seu trabalho no dia a dia hoje com os seus atletas aí? É muita conversa com eles, acompanha sempre o treinamento deles, olha, isso aqui não foi, isso aqui vamos ajustando, e aí para justamente ir potencializando o caminho deles dentro do esporte. Como é que funciona isso? Primeiramente é preciso assim, entender, tem um atleta de alto rendimento e tem um atleta amador. São 2 trabalhos diferentes. O atleta amador, ele tem as particularidades dele. Então vamos lá, o cara trabalha no distrito. Né? O Bruno, esposo da Camila. Sim. Ele trabalha no distrito. Ele fez 10 horas e 50. Para quem trabalha no distrito... Foi um bom tempo. É muito bom. Inimaginável isso aí. Então, às vezes, eu passo o treino para a Camila que eu não passo para o Bruno. Porque ele não tem condições de descansar o que ela descansa. Entendi. Entende? Então, isso é interessante.
Só que às vezes, esse atleta amador, ele não quer entender isso. Ele acha que ele pode fazer o que está na cabeça dele. E ele vai contra o nosso treino. Então, o nosso treino é fruto de teoria, da ciência e da prática. Eu estou vendo que ele não vai. A gente vivencia isso há muito tempo, né? Eu tenho 30 anos de triatlo, fora o conhecimento. Então é difícil, às vezes, o atleta entender certas coisas, né? Se eu disser assim, olha, esse primeiro ano, como eu faço com a Camila, vai correr 15 minutos, depois passa para 20. Ela poderia muito bem, em 3 semanas, entrar numa meia maratona. Tranquilamente, né? E completar. E completar. Sim. Não, eu consigo, eu sei que tu consegue. Então, até uma pessoa entender isso é muito difícil, né? Então, que tem uma escada a subir, e isso tem que ser subido devagar, isso para o atleta profissional. É uma realidade. O amador, a gente individualiza o treino dele de acordo com o potencial dele, com o tempo disponível, com as aspirações dele. Por exemplo, você tem lá, você quer ir para o Ironman do Brasil, né? Mas janeiro, fevereiro e março, tu trabalha muito na tua profissão. Uhum. Então como é que tu vai para o Ironman do Brasil? Aí tu treina em abril e compete em maio? Não dá. Não dá. Então a tua prova não é Ironman do Brasil. É outra. Qual o mês que está mais tranquilo para ti? E assim você vai. Além disso, a gente, falando em termos de fisiologia, né, existem os parâmetros fisiológicos. Você faz um teste de VO2, a gente estabelece a zona de treinamento, né, o pessoal chama de Z1, Z2, ou percentual em cima, 80%, 90%, e você delimita para ele. Então, tu faz o teu teste, delimita lá 75%, sei lá, do VO2 máximo, zona aeróbica e muito correr. Aí tu corre lá e diz, não, isso aqui está muito fraco. E realmente é fraco, fraco. É para ser fraco. Mas se você pensar bem, olha só, se você faz uma teste de carga máxima, que é 100%, Sim. e tu realiza 80%, 10 repetições, é forte? É. Uhum. Se tu realiza 75% de 100, não é fraco, gente. É verdade. Se for analisar, é verdade. Não é Percentualmente, fraco. Não é fraco. Verdade. Talvez a percepção de esforço ela seja. E aí o cara vai lá, não, isso aqui é muito fraco para mim, eu vou aumentar, porque assim eu não melhoro. Aí ele começa a contar a história daqui, lê um negócio ali, porque esse treino é muito fraco, eu não vou melhorar. E aí ele vai pro treino Exatamente forte. Isso. Aí ele vai pro treino forte, ele passa 1 mês, dá certo, 2 meses, 3 meses, ele se machuca, ele volta, aí ele fica nesse negócio a vida toda, ele não sabe para onde ele tá indo. É verdade. Não, mas interessante, uma coisa interessante, professor, e não só apenas interessante, mas uma coisa ingrata, é que ele fazendo esse processo que o senhor falou, de não, vou fazer um treino mais forte aqui, a melhora, ela é muito rápida, né? Rápida. É isso que pega. E da ilusão. A ilusão, e ele acaba tendo a certeza que realmente aquele treino não prestava. Não prestava. É muito ingrato. Só que vai durar pouco isso. É verdade. Aí entra a experiência nossa. Então, se eu procuro um profissional, se eu procuro um médico, eu tenho que acreditar que aquele cara tem formação e tem experiência. Sim. Senão, ou então você diz, olha, eu não confio no teu trabalho, né? Pronto. Porque muitas vezes você faz o treino, perde tempo. Aí quando vê o cara tá fazendo, eu digo, eu não posso. Não, mas então, o trabalho que eu faço aqui, tu não faz lá, não tem porque eu tá fazendo aqui. Né? É verdade. Eu falo muito com o Afonso a respeito disso. Assim, todo treino, eu termino meu treino, falo pro Afonso, me senti assim, me senti assado. Sim, feedback. É importante, né? É importante. E aí, não, tá bom, vamos ajustar isso. Eu falei, Afonso, é o seguinte, eu tô achando que eu preciso fazer alguma coisa aqui nesse sentido. Eu sou um atleta irresponsável, tá? Eu tenho um ligamento rompido. Mas não quero abandonar o esporte. Então, assim, eu sento com o meu ortopedista, sento com o meu treinador. Pra fazer milagre lá. Vamos ajustar isso aqui. Não, mas é isso mesmo. É individualizar o teu treino pra você. Isso. E aí eu até pergunto pro Afonso, falo, Afonso, é o seguinte, tá bom isso, tá legal? Ele falou, não, Igor, prefiro que você venha me consultar, porque aí a gente consegue alinhar isso até a projetos a longo prazo. Sim. Então, assim, mas minhas lesões diminuíram. Claro, mas eu tô tendo mais retorno, tanto no próprio esporte, como também na parte fisiológica do negócio. Com um volume baixo. Um volume baixo. Então, assim, outra coisa, nós tivemos um dia um problema aí. O Dave Scott foi operado, uma cirurgia cardíaca. Né? Peito aberto. O que ele reconhece? Que depois de ele ser profissional, ele continuou treinando demais. Na mesma batida, né? Foi o que ele falou. Então, gente, assim, o atleta amador, você tem uma prova longa, faz a tua prova longa, depois tu volta para a tua realidade.
Não tem necessidade de continuar ali na... Uma coisa que o próprio Felipe Santos, ele era pró, né? Ele foi pró, e aí ele foi para amador. Aí ele mesmo reconheceu, falou, não, eu fazia meus treinos no limite o tempo todo. E aí ele foi recorrente de lesões o tempo todo. Quando ele foi para amador, ele falou, opa, não, peraí. A carga horária semanal caiu drasticamente, de 30 para 20 horas semanais. Agora qual é o problema? Ele era profissional. Ele se machucava de vez em quando. Ele ganhava dinheiro. Aliás, ele ganhava menos dinheiro. Ganhava menos dinheiro. Mas teoricamente, você é profissional, tu ganha dinheiro. E vale a pena arriscar. Se arrisca, se machuca. E o cara que é amador, que não ganha nada, pelo contrário, ele gasta. Ele gasta e ainda vai se machucar. E quando ele tiver 50 anos, eu tenho 61 anos. Essa conta vem, né? Eu fiz o Ironman com 50, em 2014. Com 51 anos, Ultraman. Então você quer chegar na tua vida... ter longevidade. Ou tá todo machucado? Professor, eu tenho uma questão polêmica aqui desse assunto aqui para tratar com o senhor. Ironman e saúde. Como é que o senhor vê essa questão? Porque essa distância, muitas vezes, ela não é uma distância saudável, mesmo para o amador. E como é que o senhor consegue... pelo menos aproximar aí que o atleta treine para uma prova de longa distância e que mantenha a sua saúde também, porque a gente sabe que é desgastante, a gente sabe que é uma distância longa. Como é que o senhor consegue balancear isso aí para os seus atletas amadores? Claro que não tem muita necessidade de estar arriscando uma lesão ali, mas como é que o senhor consegue balancear a saúde com esse treinamento aí de longa distância? Primeiro depende do tempo do indivíduo no esporte. Vamos dizer que seja experiente, né? Que ele faça um Ironman por ano, por exemplo. Ele treina um volume básico, né? Quando chega perto do Ironman, ou pro Ironman, o ciclo do Ironman, você aumenta. E depois ele volta. Entendi. Acabou. Você não pode ficar todo... Né? Todo mês alto. Assim. Uma coisa interessante, eu sou um pouco adepto do... Não é que eu estou certo, gente, aqui... A minha metodologia, né? De um menor volume. Né? A Camila... A maior corrida que ela fez foi 21 km. Pro Ironman. E ela fez 3 horas e 35 minutos na corrida. Acho que é 5,6 ou 5,8 por quilômetro. Então precisa fazer 35? Por que é 21? Porque ela é nova para mim. Na minha mente, ela é nova. Entendi. Ano que vem, ela vai fazer mais longa. Entendi. Mas hoje é 21. Então, à medida que os anos vão passando, ela vai aumentando. E repetindo o que o senhor falou, não é que ela não consiga fazer longo. Ela consegue. Se eu mandar ela fazer, ela faz. Né? Então você tem que ir aumentando aos poucos. E você não pode botar um volume grande o ano todo. Não tem condição. Principalmente para o amador. Então a minha metodologia é o seguinte: vai fazer um Ironman, uma base comum, não tanto volume. Quando chega o ciclo do Ironman, tu sobe. Termina o Ironman, volta para o normal de novo. Legal. É isso aí. E vai o atleta de elite treina assim? Não. É um pouco diferente. Sim. Ele vai subindo. Né? Por exemplo, a Camila antigamente a corrida mais longa dela era 50. Então para ela hoje não tem corrida menor do que 60. Entendi. Porque cada ano eu vou subindo a escada. Então daqui 5 anos ela vai estar um volume maior do que ela está hoje. Mas ela vai ter tempo de se adaptar aos poucos. E vai ter longevidade. Ela terminou a prova sem nenhuma dor, sem nenhuma lesão. Vai correr meia maratona. É isso aí. Que é o que realmente importa, né? Com certeza. Eu acho que a saúde do atleta... Amador, principalmente. Praticando o esporte sem ter essas lesões recorrentes, sem ter essa situação de buscar alguma coisa porque assim. Às vezes o nosso ego, né? Você quer fazer uma coisa, mas você tem que refletir, né? Na nossa saúde, no nosso objetivo de vida, né? Então o senhor acredita em Ironman saudável? A prática do esporte de longa distância? O Ironman, ela é uma prova muito dura, né? Fisiologicamente, ela é muito exigente. Eu acho que se você fizer uma vez por ano, né? E tem mais, é proporcional ao resultado que você quer. Sim, certo. Se você quer um tempo menor, tu tem que treinar mais. Mas um atleta que queira terminar em 15 horas, quer finalizar um Ironman, né? A gente percebe uma coisa, gente, assim, né? Se eu pedir hoje, Afonso, corre 60 quilômetros, você vai correr. Hoje, se tu sair, Afonso, agora, tu corre.
Então, para você terminar uma prova dessa, não precisa um volume imenso. Alto, Também tu não vai fazer um tempo muito bom, mas você faz a prova. Então, esse estresse, ele vai ser naquele dia muito grande, mas é só naquele dia. E os meses que antecedem ao treino. Se tu estressa muito, 5 meses antes, tu um volume alto, e mais a prova, tu soma aquilo tudo. E a conta chega. Eu costumo falar assim, eu como atleta amador, né? Eu treino duro, treino pesado, tento fazer os melhores, sugar ao máximo os treinos, para no dia da prova ser só uma concretização do que foi feito. Porque o teu corpo se adapta. Sim, e aí eu vou ajustando isso com relação ao meu treino com o próprio Afonso, né, no caso. Eu terminei o Ironman Floripa, porque eu encontrei o senhor lá, e ele tava lá. Aí eu falei pra ele, seguinte, meu projeto agora é fazer o full ano que vem. Só que temos um ano ainda pela frente, só que eu quero fazer mais 2 70.3. Não são minhas provas-alvo. Minha prova-alvo é lá. Sim. Só que assim, visando o meu crescimento, que eu vim crescendo dentro do Ironman, dentro das provas de 70.3, no meu, é isso que eu falo, não é olhando o outro, olhando o meu. Eu vim numa evolução. E aí eu falei pra ele, não, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. Então assim, eu jogo pra ele a minha realidade. Sim, mas ele deu um feedback pra ele. E falo o que eu quero e ele vai traçando. Teve uma vez que, inclusive pro 70.3 de Floripa, ele falou, não, tu vai fazer isso. Eu falei, não vou. Eu vou fazer melhor. Não vai, não, eu vou fazer melhor. Desculpa o termo, mas eu vou dar de doido nesse negócio aqui. E, cara, deu certo a minha estratégia, mas, lógico, ele sempre alinhado com ele e a minha percepção de treinamento, de que eu posso fazer, né? Quer fazer um tempo melhor, tu tem que arriscar um pouquinho. Sim. Tem que arriscar. Por isso eu digo, uma pessoa que vai para terminar, ela vai tranquila. Aí pra mim foi bom, foi excelente, e aí eu falei pra ele, agora... E sem lesão, tirando o joelho, né? Não, tirando lesão que não conta. Olha, o Bruce, né? Bruce Fodberg, esposo da Silvia, né? Eles fizeram o Ironman junto. Acho que foi 2013 ou 14. 2012, né? 13 ou 14. Então, ele tinha, acho que quantos anos? 70? Bruce. Na época? Acho que 60, ele tinha 60, ele tem 70. Ele tinha 60, né? E ele, há uns 6 anos atrás, ele nem corria. Nem corria, né? Fez a prova, ele e ela terminaram a prova, nenhuma lesão, terminaram a prova, gente. É isso que vale do esporte, cara, isso. Então aí... E curtiram, e né? já vai fazer o Aracaju de novo, agora ele já tem 70 anos. Vai fazer Aracaju, ele e ela. Vai fazer também, né? Então, 10 anos se passaram... Inscrito estou, né? Vamos chegar lá. 10 anos se passaram depois do Ironman, saudáveis, treinando e pronto. Qualidade de vida. E aí eu vou nessa pegada do senhor. Eu falo, vou fazer uma prova diferente, que ainda não é nova. Sim. Eu fiz Rio, eu fiz Fortaleza, num novo percurso, que foi há 2 anos atrás. Novo duro percurso. Demais. Duro. Fiz Rio, que é novo percurso. E agora eu vou para Aracaju, né? Novo percurso. Então, assim, eu gosto de provas diferentes, novas, e aí é isso. Eu vou ser o contrário. Eu já fiz Floripa, eu fui 4 vezes para Floripa fazer, porque lá mas eu legal, gosto daquele clima. É bom. Aquele clima lá é bom demais, né? E assim, gente, para finalizar a questão de treinamento, é preciso você confiar no treinador, ter conhecimento, ter fator científico no treino, né? Fator científico. Então, se você pergunta, por que você faz isso? É por isso. Quer pesquisar se é assim mesmo? Vai lá e pesquisa, mas em fontes seguras. Não é numa revista. Vai lá. Com um especialista, né? Porque muitas coisas... né, procura artigo científico, vê como é que aumenta o VO2. Né? Pega depois. Como é que aumenta o VO2? É assim. O que é que eu faço contigo? É assim. Então, é isso que a gente está fazendo. Porque muitas coisas mudam, né? A nomenclatura, mas acaba sendo a mesma coisa lá de trás. Né? Aí, hoje a gente fala... diversos tipos agora que está surgindo agora, diversos tipos de periodização de treino, mas a gente pega os livros lá de trás do próprio Bompa, né? Que são... Antes do Bompa, teve um autor, Lydiard, na década de 60 na Nova Zelândia. Ele chamava LSD, Long Slow Distance. Hoje é utilizado. É a zona 2. LSD. É utilizado esse tipo de treinamento. Eu tenho esse livro dele. Zona 2.
Interessante, eu quero ler esse livro também. Não vai mudar, a fisiologia não muda assim de ano para ano, gente. Fisiologia médica, fisiologia não vai mudar. Uma coisa ou outra podem descobrir, mas a base acaba sendo a mesma. Então, o treinamento é fruto do conhecimento científico do treinador e da experiência dele. Perfeito. Uma coisa é tu pegar o conhecimento científico. Agora, como eu aplico para vocês dois, pode ser de modo diferente. Se você é um cara... Às vezes até para a mesma prova, né, professor? Que arrisca muito e ele arrisca pouco, se eu tivesse que passar um pace de 5,30 para ti, eu passo 5,40. Porque tu vai fazer 5,30. Interessante. Entendeu? Tá vendo aí? Dá para aprender. Então você vai... E tem outras coisas. Se você tem medo da água, eu te ponho para sair mais vezes para treinar natação. Então você vai jogando com essas coisas. Perfeito. Né? Se você é um cara inseguro e tu quer fazer 20 km, eu digo, não precisa só. Mas eu vejo que isso está te prejudicando, eu deixo tu fazer 20 km. Isso aconteceu. Com o nosso amigo aconteceu. Já aconteceu comigo, inclusive, isso daí. A questão de você ver a insegurança do atleta. Pois é. E, cara, mas eu não tô fazendo aquele volume, eu preciso fazer. Cara, então vai, pelo menos para quebrar esse gelo aí, vai e faz. Né? A gente ajusta na semana seguinte. A Camila não duvida. Eu digo, Camila, é assim. Quanto é, mas tanto. Pronto, acabou. Ela não pergunta, tá pouco. É aquilo, acabou. Simples assim. Professor, assim, para a gente fechar nossa conversa, que foi muito legal, muito esclarecedor, né, tudo isso, falando da história, como foi sua vida de atleta, hoje treinador, né, e de atletas de ponta também, além de amador, projeto social, excelente, e que eu puder fazer e ajudar, divulgar e até fomentar, eu estarei sempre em Nova Airão também. Olhando para frente, como é que você vê o esporte hoje amazonense, olhando a médio, longo prazo, o crescimento do triatlon hoje no Amazonas? Como é que o senhor vê isso, o cenário? Eu acho que o número de atletas amadores aumentou muito e vai aumentar, né? Em questão de rendimento, é complicado você ter essa qualidade. Pelo que a gente já conversou aqui, pela necessidade de investimento, pela necessidade de detectar o talento, a necessidade de treino, enfim, né? Um atleta bom, né, ele tem que ter uma bike boa é cara, ele tem treinamento, ele tem despesa, e ele não vai deixar de trabalhar para treinar. Então, se você tem um potencial grande que precisa treinar, você vai tirar ele do trabalho? É difícil, né? É difícil, né? Você vai dar dinheiro para ele? É difícil. Então, essa é a dificuldade do alto rendimento. Mas em termos de amadores, cresce muito, está crescendo muito legal, né? As pessoas se envolvendo, pessoas iniciando. Acho que no verão já vai dar muita gente esse ano. Legal. Não, inclusive, e o esporte está crescendo. Muito legal. Essa questão do Novo Verão foi engraçado, porque quando ele mandou o link, em outros grupos de triatlon que a gente participa, falou, tá acabando a inscrição. Então, assim, o pessoal correndo para se inscrever. E é muito legal isso. Eu entrei no esporte um pouquinho tardio, né? Assim, hoje eu tenho 43, entrei mais tarde. Veio a pandemia, no período que eu ia entrar, veio a pandemia, e depois é que eu entrei, conheci o Afonso numa das provas assim que eu fui aleatória, e hoje em dia... Nem falar a história do teu treino. Não falei não. Uma próxima oportunidade. E hoje eu entro no triatlon não tirando ele só para esporte, para mim como pessoa, mas também hoje está sendo um projeto, se tornou um projeto. Zona 2 hoje a gente está em parceria, eu e o Afonso, e agora com podcast para justamente divulgação das próprias assessorias, né, das pessoas, do esporte em si, para fomentar isso e crescer cada vez mais. Eu deixo aqui já meu muito obrigado, a sua participação, professor, foi muito enriquecedor, a sua experiência de vida, de prova, de treinos, para mim foi de muita valia, espero que para vocês aí também, porque foi um papo muito legal. Gostoso. E aí, Afonso, o que você... Professor, só tenho a lhe agradecer, né? Desde o primeiro dia que eu lhe lancei, já tem um tempo, né? Na verdade, eu tive alguns percalços no caminho aí, a gente conseguiu aí dar início a esse projeto, queria lhe agradecer de coração, o professor estar aqui presente com a gente, falando sobre o triatlo, como eu falei no início, ninguém melhor do que o senhor para a gente
dar esse pontapé inicial com chave de ouro. Iniciar com chave de ouro. Então, muito obrigado por ter vindo. E antes do senhor fazer aí suas últimas considerações finais aí, eu queria lhe dar um presente. Queria que o senhor pegasse aquele boné ali da nossa assessoria para o senhor. Ele é seu, é um presente aí. Que o senhor pode guardar e utilizar também. Legal, pô, obrigado. Como agradecimento aí, professor, a sua presença aí, que o senhor leve também de lembrança do nosso podcast aí. Tá bom. Então, professor, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço aqui para a gente falar sobre o triatlo, sobre a história do triatlo, a evolução, treinamento, enfim, tudo que se liga ao triatlo, a questão social, né, a questão cultural. Então a gente está contribuindo aqui, né, de uma forma para que o esporte, que as pessoas façam mais esporte, independente de ser triatlo, de ser corrida, né? Então esse movimento é muito interessante, né? Eu quero agradecer essa oportunidade e que a gente faça parcerias, ações juntas para desenvolver o triatlo, né? E também, se possível, na questão dos projetos sociais, porque tem muita gente, a gente sabe da dificuldade das pessoas, né? Das crianças, que tem muito menos do que a gente. Às vezes a gente compra uma bike, né, cara, e a criança queria pelo menos uma bike que tivesse jogada lá, né? Então, se todo mundo tivesse essa visão, esse carinho, esse olhar com o ser humano que precisa, né? Que é uma idade que a gente é muito delicada da criança, tanto principalmente para meninas, né? Então a gente poderia, eu agradeço a participação no programa aí e estamos juntos aí. Legal, professor, muito obrigado e fiquem ligados aí para os próximos podcasts que nós vamos fazer, inclusive o segundo, né, Igor? Sem spoiler, mas sem spoiler, vai vir uma pessoa aí bem interessante, bem legal pesada. Hoje. Hype pesado. Se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Falou. Obrigado, professor. Até a próxima.